Com certeza você se lembra de Oumuamua, o primeiro objeto interestelar descoberto no Sistema Solar, com uma forma e um comportamento tão bizarros que nem a ciência conseguiu descartar que se tratava de tecnologia alienígena. Mas é que apenas 2 anos depois foi descoberto Dossi Borisov, o segundo objeto interestelar, e há algumas semanas, pum, 13 Atlas. De fato, o terceiro do seu tipo, sobre o qual o polêmico físico Avi Aviloev apontou a possibilidade de se tratar de tecnologia alienígena de natureza hostil. Está se aproximando e estará em seu ponto mais próximo da Terra em 19 de dezembro deste ano. Esses objetos são mensageiros de outros sistemas planetários, de estrelas e mundos que os humanos jamais poderemos alcançar. O limite da velocidade da luz nos mantém completamente isolados do resto do universo, sendo esses fragmentos a única informação direta que poderemos obter. Olá e bem-vindo ao CD Ciência. Não parecem tão inalcançáveis, não é? Você pode olhar para o céu e ver essas estrelas, e existem telescópios que conseguem até ver os planetas que as orbitam. E em alguns casos extraordinários, podemos até fazer aproximações da composição química de suas atmosferas. Mas isso seria como dizer que você conhece alguém só de ver uma foto dessa pessoa. Esses objetos não são um punhado de fótons espremidos ao máximo para extrair qualquer pedacinho de informação relevante. Não, eles são literalmente pedaços desses sistemas, desses mundos, possivelmente repletos de minerais desconhecidos, substâncias químicas exóticas, padrões magnéticos misteriosos. E até mesmo, provavelmente, alguns deles contenham vida interestelar, e isso poderia mudar nossa existência para sempre. Antes de 1928, as pessoas morriam por uma simples infecção, mas o Sr. Fleming se dedicou a estudar um campo do conhecimento, que até então era quase tão desconhecido quanto é hoje, a vida extraterrestre. E o que ele descobriu, a penicilina, mudou o curso da humanidade para sempre, salvando centenas de milhões de pessoas. Se essa revolução foi possível com o estudo de um enigma terrestre, imagine o potencial descomunal que essas cápsulas galácticas poderiam conter. Novas substâncias químicas revolucionárias, materiais que pareceriam desafiar as leis da física, processos bioquímicos comparáveis à magia negra. Quem sabe talvez nesses objetos esteja a chave para desenvolver reatores nucleares de fissão, elevadores espaciais, supercondutores ou medicamentos mais eficazes contra o envelhecimento ou o câncer. E essa é só a parte útil, entre aspas, porque na ciência nada é inútil. Se assim parece, é porque precisa de mais tempo. Porque além de tudo isso, nos permitiriam entender o quão extraordinária ou comum é a Terra. Com base no comportamento químico desses corpos, talvez descobriríamos que sistemas como o nosso, com tanta água, tantos metais ou tanto carbono, são na verdade muito raros, uma anomalia, ou ao contrário, a norma. Ambas respostas teriam implicações enormes para a probabilidade de existência de vida extraterrestre e para os modelos de formação de sistemas planetários. Poderia confirmar que é provável que estejamos cercados de vizinhos interestelares ou que a Terra é um oásis de vida cercado de morte e escuridão. Ambas possibilidades são igualmente assustadoras, e já que estamos falando de vida, precisamos falar de vida inteligente. Ou seja, estamos falando de rochas interestelares que ninguém sabe há quanto tempo estão por aí, viajando entre sistemas, acumulando talvez registros de todos eles. Poderíamos encontrar, por exemplo, ligas de metais que não podem se formar em condições naturais, ou uma anomalia magnética em seus cristais com um padrão não aleatório e até fósseis, esporos, vida, porque sabe qual é um dos eventos que tem mais probabilidade de gerar fragmentos interestelares? Uma colisão em escala planetária. Alguns desses corpos poderiam vir de planetas que antes eram repletos de vida, que sofreram um impacto cataclísmico que espalhou seus fragmentos por toda a galáxia. Se são tão importantes, por que deixamos Oumuamua e Borisov escaparem? E o que vai acontecer com Atlas? O problema é a velocidade. Atlas, por exemplo, em seu ponto mais próximo do Sol, terá uma velocidade de 68 km por segundo. A Estação Espacial Internacional orbita a Terra a 8 km por segundo. Uma sonda que quisesse estudar esses corpos deveria atingir uma velocidade tremenda em muito pouco tempo. Por isso, as dinâmicas orbitais desse assunto são extremamente complicadas. Mas o resumo é que, para poder alcançar esses objetos, temos 3 opções. A primeira é a mais simples e, ao mesmo tempo, a mais cara: ir diretamente ao objeto partindo da Terra. Para isso, seria necessário construir o maior foguete da história e com folga. Estamos falando de um foguete de vários estágios e muito maior do que o Saturno V ou a Starship, que já são gigantes por si só.
Seria uma obra mastodôntica que, neste momento, nenhuma agência espacial pública ou privada pode enfrentar, nem economicamente nem logisticamente. A segunda opção é usar a gravidade dos planetas em uma manobra fascinante chamada assistência gravitacional. Um sobrevoo muito próximo ao planeta que literalmente desacelera sua órbita em troca de a nave conseguir um impulso muito significativo. É uma troca de energia impossível de medir no planeta, pois ele é infinitamente mais massivo, mas realmente dá um aumento muito significativo à velocidade da nave espacial. Isso se combina com o efeito Oberth, que, simplificando, consiste em ligar os propulsores quando se está na etapa mais próxima do sobrevoo, algo que aumenta drasticamente a velocidade obtida ao gastar combustível. Isso é algo que as missões espaciais fazem constantemente. Rosetta, na do Cometa, fez isso com a Terra e Vênus, e as Voyager com Júpiter e Saturno. Embora essa missão hipotética de caça interestelar precisasse de um empurrão muito maior, do próprio astro-rei. Ela teria que passar tão perto do Sol que seria um verdadeiro desafio evitar que queimasse. O problema é que ir até o Sol exige tempo, muito tempo na verdade. Não entrarei em detalhes, mas antes de fazer isso é preciso passar por Júpiter para usar sua gravidade e se aproximar da estrela. E para ir até Júpiter antes, bom, acho que você já entendeu. Essa opção é muito barata e na verdade poderíamos enviar várias sondas desse tipo agora mesmo, sem problema. A questão é que os objetos interestelares passam tão rápido que só nos avisam com alguns poucos meses de antecedência. E essas missões levam anos, além de que as assistências gravitacionais são calculadas com precisão de segundos. Não dá para improvisar nem mudar de planos, então é bastante inviável. Assim, chegamos à terceira e mais viável opção: estacionar uma sonda em um ponto de Lagrange pronta para aproveitar a oportunidade. Os pontos de Lagrange são áreas no sistema solar caracterizadas por estarem em equilíbrio gravitacional. Essencialmente, são regiões onde a gravidade de dois corpos se neutraliza, permitindo que qualquer objeto que esteja nelas permaneça fixo no ponto, sem precisar gastar quase nenhum combustível e sem ter uma órbita que o faça se mover constantemente. Uma sonda estacionada em um ponto de Lagrange estaria pronta assim que fosse detectada a entrada de um objeto interestelar, sem precisar planejar a missão, construir o foguete nem preparar o lançamento. Rapidamente, assim que recebesse a ordem, ela modificaria sua trajetória para iniciar a assistência gravitacional com o planeta mais próximo e, de forma quase gratuita, conseguir a velocidade necessária para alcançá-lo. O ideal seria ter várias dessas nos pontos de Lagrange da Terra, Vênus, Júpiter, para cobrir todas as possibilidades. Isso é mais ou menos o que fará a missão Comet Interceptor da Agência Espacial Europeia, que será lançada em 2029. Embora talvez não seja necessário alcançar um objeto interestelar para estudá-lo, porque os objetos interestelares já nos alcançaram. Em 8 de janeiro de 2014, caiu no oceano ao nordeste de Papua Nova Guiné um meteorito de origem presumivelmente interestelar. Assim confirmou o Comando Espacial dos Estados Unidos. Porém, como os dados estão classificados, a comunidade científica internacional não pôde verificá-los. O caso é que a Viloeb, o mesmo que suspeitava que Atlas poderia ser alienígena, decidiu ir com um barco recuperar os pedaços do meteorito. Eles arrastaram ímãs enormes pelo fundo do mar na suposta zona de impacto do objeto interestelar, encontrando vários pedaços bem pequenos, supostamente do meteorito, entre os quais se destaca um fragmento de fio curvado de 8 mm de comprimento, designado como Easy-2. Este era composto principalmente de manganita, isso e platina, materiais comumente usados na fabricação de eletrodos de laboratório resistentes à corrosão. Além disso, foram descobertos fragmentos metálicos compostos por uma liga de aço S5, cuja resistência ao limite de escoamento supera em muito a dos meteoritos naturais de ferro, o que coincidiu com as previsões que haviam sido feitas anteriormente sobre a resistência do meteorito, que surpreendentemente conseguiu suportar uma reentrada atmosférica sem se desintegrar, apesar de ter uma velocidade enorme, literalmente, de escape interestelar. Será que o corpo era realmente interestelar? Os fragmentos encontrados vieram do meteorito ou eram resíduos humanos das cidades próximas? É complicado. Há um grande debate sobre os métodos usados nas análises químicas e nos cálculos da zona de impacto, se é que houve impacto. Se vocês quiserem pesquisar mais sobre a Via Viloev, façam isso com um olhar especialmente crítico, pois embora o senhor promova ideias que despertam muita curiosidade e paixão, e isso é muito importante, seu trabalho mais recente foi amplamente criticado pela comunidade científica internacional. E não me entendam mal, os rebeldes são indispensáveis para o progresso científico, mas é muito difícil distinguir entre o louco e o gênio. Por que tantos objetos interestelares estão chegando ao sistema solar? São ou não são tecnologia alienígena?
Alguns vão te dizer que a civilização humana está atingindo níveis de produção de energia tão altos que acabaram acionando os alarmes das civilizações extraterrestres que nos observam. Por isso começaram a enviar sondas para nos estudar. Eu vou te dizer que as irregularidades tanto de Oumuamua quanto de Atlas podem ser explicadas por fenômenos físicos, e que o mais provável é que esse tipo de objeto sempre tenha passado pelo sistema solar, mas só nos últimos anos começamos a ter a tecnologia necessária para detectá-los. Talvez antes pudéssemos ter detectado alguns, mas bem menos. E levando em conta o quão raros eles são, estatisticamente falando, é mais provável que não tivéssemos encontrado nenhum, como de fato aconteceu. Probabilidades que precisam ser resolvidas para que possamos chegar a uma conclusão definitiva neste vídeo. E a única forma é explorando esses corpos diretamente. Espero que a missão Comet Interceptor seja um sucesso e que muitas outras venham depois. Antes de terminar o vídeo, queria mandar um agradecimento especial aos membros do canal que apoiam este projeto e convidar quem ainda não é membro e gosta desses vídeos. Se vocês quiserem apoiar o projeto diretamente, eu agradeço muito se vocês se tornarem membros do CD Ciência. Entre as vantagens destacadas, vocês têm acesso antecipado a todos os vídeos 2 dias antes de serem publicados, assim como videochamadas comigo uma vez por mês. Agora sim, da minha parte é só. Muito obrigado por assistir ao vídeo e até logo!